Bom, do ponto de vista do Brasil, a relação fundamental que nós temos é com a nossa região. Sempre foi, historicamente. O Brasil sempre teve uma política externa voltada para esta região. A intensidade que isso aconteceu variou, os países que nós privilegiávamos também variaram, mas isso é uma constante. É claro que um país do tamanho do Brasil, colocado aqui nesse hemisfério, não pode ficar restrito à região. Mas o que eles chamam de geopolítica conta. Você faz política também em função da geografia. Onde é que você está? Por quê? Porque seus amigos principais, ou seus inimigos principais, estão aí ao lado. Isso não é uma verdade absoluta hoje em dia, porque hoje, com os meios modernos de comunicação, de transporte e tal, os inimigos, sobretudo, podem estar longe e chegam até aqui, né? Mas é mais natural que fosse mais, que os que são mais próximos são os que despertam maior atenção. Isso do ponto de vista de poder, do ponto de vista político, do ponto de vista da projeção do Brasil na esfera internacional, sem falar nas questões econômicas. Isso é uma posição antiga do Brasil. Se você olhar o que aconteceu no século XIX, o envolvimento do Brasil era muito grande com a região. Primeiro com o Sul, com a Argentina, com a província cisplatina, depois a guerra do Paraguai, problemas com a Bolívia, até acertar com o Acre. Quer dizer, nós levamos um século com muitas dificuldades de acomodação nesse espaço regional, né? Vocês sabem que, a uma certa altura, a província cisplatina, que é o Uruguai, pertenceu ao Brasil. E nós tínhamos a ver também com as brigas lá na Europa, entre Portugal e Espanha, enfim. Agora, isso é o passado. A partir de certa altura, a partir de certo momento, e não vamos nos perder muito na perspectiva do tempo, essas relações se transformaram profundamente, porque o mundo se transformou também de uma maneira muito marcante, né? E, digamos, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou em 1945, né, aí mais nitidamente as questões da política externa brasileira se concentraram na nossa preocupação com o hemisfério, Estados Unidos e América Latina. Estados Unidos por quê? Primeiro que desde sempre é um país industrializado, poderoso no nosso hemisfério, e que tinha uma certa dificuldade com o Brasil. O Brasil era império, o único país da América hispânica e anglofônica que tinha um império, não era uma república. Os americanos eram uma república, né? Bom, depois de proclamada a república, a aproximação foi maior. Houve até momentos de relativa interferência americana, no tempo do Floriano Peixoto, aqui e tal. Bom, e os Estados Unidos passaram também, depois da Segunda Guerra Mundial, a claramente ser a potência mais forte no mundo. Dividia com a União Soviética, mas tinha uma influência enorme. E como havia Guerra Fria, quer dizer, uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre o comunismo e o capitalismo, para ver quem predominaria no mundo, isso influenciou toda a região, influenciou o Brasil também. No período da Guerra Fria, tudo dependia de como se equacionavam as relações em função dessa briga, que não era propriamente nossa, mas sobre a qual nós estávamos, sob cuja influência nós estávamos, né? Bom, o Brasil foi à Segunda Grande Guerra Mundial, como vocês sabem, mandou tropas para a Itália. Isso deu um certo relacionamento especial com os Estados Unidos naquele momento. O Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, veio ao Brasil. Hoje isso é banal. Semana passada estava o Obama aqui, mas naquela época não era tão banal assim, né? Tinha vindo antes o Theodore Roosevelt, mas não era presidente. Veio como presidente também. Mas o Roosevelt veio como presidente e fez um acordo importante com o Getúlio Vargas. Por quê? Porque o Brasil cedeu bases para os Estados Unidos invadirem a África, na guerra entre a Alemanha e o eixo e os aliados. Aquilo foi muito importante do ponto de vista da estratégia militar norte-americana. Sem as bases do Brasil, seria mais difícil chegar até a África, porque precisava de um ponto de apoio. Então, se vocês forem até hoje ao Pará, a Belém, né, no Pará, porém a Natal, vocês vão ver que o aeroporto ainda é aqui daquele tempo, os americanos que fizeram, por causa da guerra com o eixo e tal. E o Brasil, então, se aproximou um tanto dos Estados Unidos. E também o Getúlio Vargas
Ele trocou com esse apoio por investimento, com esse apoio por investimento americano. Fizeram aqui a indústria siderúrgica nacional, investimento em aço, que nós não tínhamos produção de aço. Bom, então havia isso. Em contraste, na Argentina havia relação muito mais difícil com os Estados Unidos, por causa do Perón, porque a Argentina nunca foi à guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, era mais ligada, pelo menos com uma certa simpatia pelo eixo e tal. Então, bem, aí vem Juscelino, já estou saltando na história, e o Juscelino propõe uma operação pan-americana, que foi uma operação de política internacional importante, de aproximação com os Estados Unidos, na verdade. O Juscelino foi quem mais abriu, na época, a economia aos japoneses, aos americanos, a todo mundo, fazer investimento industrial aqui. Houve um certo avanço, e ele queria ter um certo protagonismo na política internacional, e, de fato, ele conseguiu, com essa operação pan-americana, atrair a atenção, porque era uma operação que envolveria um relacionamento especial em termos do hemisfério, né, dos Estados Unidos com a América Latina e tal. Mas depois do Juscelino veio o Jânio Quadros para o presidente da República. E o Jânio Quadros tinha uma visão um tanto diferente, que nesse mundo dividido entre a União Soviética e Estados Unidos, havia um grupo grande de países chamado não alinhados. Hoje se chama G77, um grupo de 77 países que naquela ocasião, na verdade liderados pela Índia, que tinha se tornado independente. Esses países não se alinhavam automaticamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. E a política do Jânio Quadros foi uma política mais próxima disso. Eles chamavam de política externa independente. E fez gestos, por exemplo, com a África, fez gestos, condecorou Che Guevara, que naquela época isso era uma coisa arriscada, audaciosa, não se sabe com que intenção ele fez isso, mas fez, né? Bom, e essa coisa marchou nesse ritmo, só que, como vocês sabem, o Jânio acabou renunciando, ou será de que maneira, ele tentou um golpe que não deu certo, mas aí foi substituído pelo Jango Goulart, que manteve um pouco essa ideia do Brasil alinhado numa política externa que não era ligada diretamente a nenhum dos dois polos principais. Até que veio de novo um golpe, regime militar, e o regime militar, no início, teve uma visão oposta. Nós pertencemos a um lado, esse lado é os Estados Unidos. E era a Guerra Fria mesmo para valer, foi uma época muito conturbada, depois de 1964, e você vai ver que toda a América Latina passou por um processo muito complicado de golpes de Estado. A Argentina, o Chile, o Uruguai, por aí foi, né? Nós tínhamos tido o episódio de Cuba, que eu deixei de dar, mas que foi muito importante, que marcou uma certa posição de independência frente aos Estados Unidos e despertou muito interesse na América Latina, até por ser um gesto, naquela época, heróico, de resistir à imposição americana. Cuba progressivamente não teve muita alternativa, porque o mundo era bipolar, acabou se aproximando da União Soviética e ficou mais marcada por esse lado. Mas nós tivemos, nesse período da Guerra Fria, uma situação de política externa muito congelada pelos interesses americanos, né? Muito congelada, e havia a ideia do inimigo interno, que eram os comunistas, não sei o quê, que davam, às vezes era verdade, às vezes era pretexto para golpes, etc, etc. Não obstante, apesar disso, quando chegou no poder um general aqui chamado Geisel, que tinha uma visão também bastante autoritária, mas eles começaram a desenvolver uma política um pouco mais que o Brasil devia ter um papel mais ativo fora dessa região também, incluindo a África, e que tivesse um pouco mais de autonomia frente aos Estados Unidos. Rompeu um acordo militar que havia entre o Brasil e os Estados Unidos, e aí a situação o Brasil passou a ter uma política um pouco mais independente dessa visão dual, Estados Unidos e tal. Bom, só que essa dualidade acabou, porque a União Soviética desapareceu, né? Quando a União Soviética desapareceu, que foi no colapso, foi em 89, quer dizer, já mais próximo de nós, o Brasil estava na época que ele fazia a redemocratização. A nossa redemocratização, digamos, o marco dela mesma é a Constituição de 1988, mas aí era o governo do presidente Sarney, que tinha substituído o Tancredo Neves, que morreu Tancredo, o Sarney, que tinha sido o sustentáculo do regime militar, acabou sendo
o primeiro presidente da democracia. Coisas paradoxos que são brasileiros, né? Mas, então, nessa época, a partir dessa época, o mundo começou a ser diferente. Por quê? Não só porque essa dualidade acabou, como porque houve um outro processo econômico dessa vez, que é um processo de integração dos mercados, essa chamada globalização, né? Os mercados são mais abertos, você tem investimentos de uns com os outros, o comércio se multiplica muito. Bom, e o Brasil, que até então tinha uma política econômica baseada na ideia de que vamos nos proteger aqui, aumentando o custo das importações, aumenta o imposto para importar, e produzir uma indústria aqui dentro, e que tinha avançado bastante desse jeito, isso chamava-se uma política de substituição de importações, levanta o preço das importações e substitui pela produção local, né? Bom, isso deu um resultado, aumentou muito a industrialização, apesar de que, como eu já mencionei aqui, no tempo Juscelino houve uma abertura para investimento, não tanto abertura de importar, mas abertura para investimento, para produzir aqui, etc, etc. Bom, então quando chega no final dos anos 80, que o Brasil já está com uma indústria mais ou menos desenvolvida e tem que se expandir, era preciso romper certas barreiras para poder o Brasil se integrar na economia internacional. E nesta época, já a dualidade que comandava perdeu força e dava a impressão que nós íamos viver sob a hegemonia dos Estados Unidos. Bem, veio o presidente Collor e abriu a economia. Quer dizer, ele baixou o custo de importar e, tendo aberto a economia, obrigou que as empresas daqui do Brasil aumentassem muito a sua capacidade de produção e a sua qualidade, a sua produtividade, para poder competir. Mas nesse meio tempo também nós estávamos numa época muito difícil aqui, porque o Brasil não produzia petróleo suficientemente, tinha que importar, e houve uma elevação brutal do preço do petróleo em 1978, depois de 82. Então isso aqui desorganizou as finanças do Brasil, nós entramos numa situação de desordem fiscal e de inflação. Então nós tivemos ao mesmo tempo redemocratização, abertura da economia, desorganização fiscal e inflação. A década de 80 foi muito difícil. No que diz respeito à política internacional, ao nosso relacionamento com o mundo, entretanto, as coisas caminharam de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque se o Brasil e a Argentina haviam estado em posições um pouco discrepantes no passado, desde o passado remoto até o passado mais recente, como eu mencionei aqui, o Brasil mais próximo do eixo americano e a Argentina do eixo alemão. Primeiro ela estava no eixo inglês, como o Brasil. Depois o Brasil passou do eixo inglês para o eixo americano. A Argentina do eixo inglês para o eixo alemão. E o eixo que ganhou foi o eixo americano. Então, o Brasil se beneficiou de alguma maneira dessas decisões estratégicas do passado, porque ele estava com relações mais fluidas com os Estados Unidos do que a Argentina. E havia uma certa tensão entre o Brasil e a Argentina, a despeito da Operação Pan-Americana, a despeito de esforços que haviam sido feitos também no passado, no chamado ABC, Argentina, Brasil e Chile, de constituir uma certa integração, né? Não tínhamos avançado muito nisso. Entretanto, na década de 80, começou a haver uma aproximação maior entre o Brasil e a Argentina. Por quê? Porque a democracia prevaleceu lá e cá, dos dois lados. E porque não havia mais Guerra Fria. E porque a economia mundial estava se integrando. Então nós tínhamos que nos integrar de alguma maneira. Isso começou no governo do presidente Sarney, na verdade, e o acordo com a Argentina econômico, que é o Mercosul, foi no governo do presidente Collor. E continuou como até hoje. Bom, e a partir daí, a relação do Brasil com a América Latina ficou um pouco diferente. Por quê? Porque nós passamos a privilegiar os nossos parceiros do chamado Mercosul, que no início era a Argentina, o Brasil, o Uruguai e o Paraguai. E fizemos uma relativa integração econômica com esses países. Diminuímos o preço das importações recíprocas e por aí vai, e se imaginou que o Brasil pudesse, quem sabe, capitanear na América do Sul o equivalente ao que houve na Europa, entre a Alemanha e a França, que criaram a União Europeia, sob o controle basicamente no início da França e da Alemanha, e com uma certa suspeita da Inglaterra. Aqui seria Brasil e Argentina e uma certa suspeita do México. Na verdade, a parte norte, a América Central e o norte, tiveram um caminho, México, portanto, tiveram um caminho diferente. O México fez uma integração com os Estados Unidos e o Canadá. Criou lá um mercado comum dos Estados Unidos e do Canadá.
e nós aqui com a América do Sul, com a Argentina e o Brasil, Uruguai e Paraguai, com alguma associação com o Chile e com a Bolívia. A partir dessa época, o interesse da política externa brasileira sofreu uma mudança que é interessante, que ao mesmo tempo que continuou muito focado na América Latina, ela restringiu esse foco para a América do Sul, no começo. Nós só temos um acordo com o México, que é na parte de automotora. Nós esquecemos do México, que talvez tenha sido um erro nosso. O México é um país que precisa ter uma consideração maior de nossa parte. E a América Central nós quase não tínhamos nada, mas ficamos concentrados na América do Sul. E também, simultaneamente, como o Brasil cresceu bastante por causa da estabilização, por causa do Plano Real, por causa dos investimentos, de alguma maneira, para a política externa brasileira, a América do Sul ficou pequena. O Brasil passou a ter que operar em nível mais amplo, em nível global. Nós sempre tivemos uma relação relativamente, pelo menos do nosso ângulo de vista, privilegiado com a África, alguns países da África. Angola, África do Sul, Namíbia e Moçambique. Nós sempre tivemos, e esses laços se fortaleceram nesse meio tempo. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, por causa do desenvolvimento econômico, começou a não só a atrair outro tipo de capital, como a ter uma presença também mais global. O que é que eu chamo de atrair outro tipo de capital? O investimento estrangeiro no Brasil, no passado, ele foi basicamente alemão, inglês, sueco e suíço. Um pouco francês, um pouco italiano, mas foi isso. Mais recentemente, o que houve foi muito investimento da Europa Latina aqui, na América Latina. Espanha, Portugal e um pouco menos França e Itália. Você vê que aqui as indústrias italianas, espanholas têm um peso grande, etc, etc. Quer dizer, houve uma diversificação maior dos investimentos aqui e também as empresas brasileiras começaram a crescer e a investir pelo mundo afora. Tem aí umas 10, 15 empresas, mais até, brasileiras que operam globalmente. Bom, e na Ásia, que nós tínhamos uma ligação antiga com o Japão, e os japoneses haviam investido no Brasil, eles perderam a confiança por causa da inflação. Na época do presidente Collor foi muito difícil a relação do Brasil com o Japão, deu muito trabalho para restabelecer essa relação. Os japoneses nunca mais voltaram a ter o empenho que tiveram no período juscelino. Eles realmente investiram muito. Aqui tem uma colônia japonesa importante, já não é mais colônia, tem brasileiros de origem japonesa, importante, mas a despeito disso, o papel do Japão economicamente não cresceu muito, nem o interesse diplomático do Brasil pelo Japão. Em contrapartida, houve a China. E a China passou a ter uma presença crescente do ponto de vista das nossas relações, primeiro de comércio, de nós exportarmos para a China. Agora a China é ela que exporta para nós, tem aí dificuldades, etc, etc, mas a China foi um fator novo. E aquilo que se podia imaginar no fim da Guerra Fria, de que nós íamos ter um mundo hegemonicamente controlado pelos Estados Unidos, não aconteceu. O mundo se polarizou mais, por causa da China e porque nós próprios, os chamados agora BRICS, BRIC é uma invenção de uma empresa de finanças americana chamada um banco, Goldman Sachs, que fez um relatório em 1999, botando o nome de BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que eles descobriram que esses países, como tem muita população e já tinham um certo desenvolvimento econômico, poderiam vir a ter um peso crescente no futuro. Né? E passaram a ter mesmo. Bom, então a política brasileira, a política externa brasileira, ficou um pouco oscilante entre ela ter um interesse global ou se concentrar mais na América do Sul e na América do Sul, no Mercosul. Como houve muita dificuldade no relacionamento com a Argentina, porque com a estabilização da economia brasileira, houve uma concentração muito grande industrial no Brasil, e a Argentina ficou um tanto para trás, os argentinos resolveram tardiamente fazer o que nós fizemos antes, subir tarifa para ver se produz na Argentina e não importa do Brasil. Até hoje estou nessa briga. O que é difícil, porque a produção brasileira tem mais escala, nós somos mais numerosos, tem um investimento técnico maior no Brasil do que na Argentina. Então, fica sempre uma relação complicada entre o Brasil e a Argentina, porque não chega a ser como a França e a Alemanha, onde, bem ou mal, tinha um pouco de igualdade relativa maior. Então, nós aqui estamos sofrendo, nesse momento, um certo gigantismo do Brasil. O Brasil cresceu mais do que proporcionalmente aos outros países da América do Sul e da América Latina mesmo. Embora, se você olhar hoje a América Latina,
eu diria com certo exagero, para simplificar, que tem 4 ou 5 países que estão desempenhando um papel de vanguarda no que diz respeito à questão econômica, não necessariamente na política, eu já me refiro. Um é o Brasil, obviamente. Outro é o Chile, porque o Chile é uma economia pequena, mas conseguiu se redemocratizar e conseguiu se inserir no mercado internacional de uma maneira inteligente, e eles estão ganhando muito dinheiro, e como a economia é pequena, eles aplicam fora. E criaram circuitos de comercialização para o vinho chileno, vendem ostra em Paris, que não é brincadeira, é uma coisa difícil de fazer, enfim. É uma economia pequena, mas mais dinâmica e um país bem integrado. O outro é o México, que é o único país que tem uma indústria, não digo igual ao do Brasil, mas que vai para essa direção, é o México, que tem peso, né? E que, na medida em que a relação dele com os Estados Unidos foi se estabilizando, tem um problema sério, que é droga, fronteira, não sei o quê, e sofrem com as consequências da crise americana, porque estão muito ligados aos Estados Unidos, né? Mas o México é um país que tem seu peso. Os outros países que passaram a ter peso são surpreendentes. Um é a Colômbia, porque a Colômbia é um país que sofreu muito tempo, a vida inteira, há 60, 70 anos, da violência que eles chamam. Guerra interna, guerrilha, não sei o quê, e mais recentemente narcotráfico, e mais guerrilha. E apesar disso, a Colômbia conseguiu manter um governo capaz de melhorar a situação social da população, a educação, saúde, mantiveram uma certa regularidade democrática, embora nem sempre respeitando os direitos humanos, e é um país que tem potencialidade, que está se vendo que está começando a crescer. E o outro é o Peru, que é um país menor do que a Colômbia, um país que tem um problema racial sério, porque é um país cuja maioria da população é não europeia, e tem línguas diferentes, cultura diferente, e um país que nunca olhou para os mais pobres, mas o Peru está crescendo a mais de 5% ao ano há 15 anos. Então está mudando o Peru. E hoje o Peru é um país que a gente percebe que, se tiver uma solução política, não só em termos de democracia, mas sobretudo em termos de fazer políticas sociais e de inclusão para as populações indígenas, o que é muito mais complicado do que fazer inclusão para populações quando elas não têm diferenças culturais tão fortes. Se eles conseguirem fazer isso, o Peru é um país que tem também sua força. Ora, o Brasil, na nossa política externa, tem tomado em consideração tudo isso, e na nossa inserção aqui na América Latina. A nossa relação com os Estados Unidos, ela varia, às vezes é um pouco mais próxima, um pouco mais longínqua, mas ela tem se mantido com uma relativa autonomia diante dos Estados Unidos, até porque, pelo peso do Brasil, eles não podem fazer aqui o que fizeram e fazem no que eles consideram que é a área de influência deles, que vai até Venezuela, na verdade, que é o México, o Caribe e a América Central. Lá a coisa é diferente, mas na América do Sul não, porque estrategicamente nós não temos importância para os Estados Unidos, militarmente falando. Tivemos na guerra, como eu disse aqui, e nós não somos um país que manda muito imigrante para lá, nós não ameaçamos, não tem o tráfico de droga é muito mais da Colômbia, do México, do Brasil para os Estados Unidos. Então, há uma certa indiferença dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Muita gente reclama disso. Eu acho bom. Quanto mais se estiver longe do radar americano, melhor, porque você pode fazer sem interferência da pressão deles, você pode tomar decisões, e para isso não precisa manter relações de briga, basta não ter de submissão. Eu acho que, grosso modo, com variação, a política externa brasileira tem se comportado dessa maneira, com exceção do período militar na primeira fase, do Castelo Branco, tem se comportado, grosso modo, dessa maneira. Agora, e o Brasil, nesse momento, além da América do Sul, e na América, deixa eu falar um pouquinho mais da América do Sul. Na América do Sul, o que nós fizemos? Mantivemos o Mercosul, perdemos algum espaço, do meu modo de entender, porque, enfim, por razões técnicas lá, de ruptura de uma negociação da ALCA, da maneira como romperam, a ALCA é a integração hemisférica, os americanos avançaram muito, porque nós deixamos espaço para que houvesse acordos bilaterais. E os americanos fizeram acordos bilaterais com quase toda a América Latina, o que dá vantagens para eles frente ao Brasil. Porque as nossas exportações de manufatura, elas vão basicamente para a América do Sul e para os Estados Unidos. América Latina e para os Estados Unidos. Não para a Europa, não para a China. Europa e China é comida ou minério. Produto industrializado que agrega valor é para os Estados Unidos e para a América Latina. Então nós não podemos não considerar isso. A China é muito boa, mas não compra nenhum produto brasileiro. É só mineral e comida.
Então, a América do Sul e os Estados Unidos têm importância para nós. Nós continuamos olhando para isso. Na América do Sul, teve alguns fenômenos novos, que foi o fenômeno de alguns países, como o exemplo maior é a Venezuela, que, por razões que são de outra natureza, pela incompetência da elite dirigente, pelo seu egoísmo e pela sua corrupção, sem olhar também a integração social na Venezuela, abriram espaço para o Chávez, né, que passou a ter uma concepção de política, de relação direta entre o presidente e a massa, manipulação da massa. Como a Venezuela tem petróleo, e o petróleo passou de $15 o barril, no meu tempo que era presidente, era de $15 o barril, chegou a 150. Então a Venezuela ficou inundada de dinheiro. O que o Chávez fez com esse dinheiro? Distribuiu para a população, mas não criou base econômica. Então a Venezuela ficou igual sempre. Ela depende do petróleo. Sobe o preço, baixa o preço, sobe o preço, baixa o preço, e concentrou tudo no governo. O setor privado ficou muito desfavorecido e, ultimamente, andou tentando também diminuir liberdades políticas e tal, se bem que nunca tem ido até o fim. Nunca houve, propriamente, não é uma ditadura, é uma coisa complicada. É um regime que faz apelo às massas direto e que provoca. Nunca houve na América Latina um líder tão provocador quanto o Chávez. Nenhum, nem o Bolívar, ninguém. O Chávez provoca os Estados Unidos, não são os Estados Unidos que provocam o Chávez. Os Estados Unidos provocaram Cuba. Fidel reagiu aos Estados Unidos. O Chávez não, ele provoca os Estados Unidos. Ele vai lá à Líbia, ele vai a, como chama, Bielorrússia, vai ao Irã, vai à Coreia, onde não tem nada a ver, ele provoca, né? E cria uma excitação permanente para manter a imagem de que ele é uma pessoa independente, não sei o quê. E isso teve uma certa gravitação, uma certa influência na América do Sul, né? Não se pode dizer que a Bolívia seja a mesma coisa, porque a Bolívia é outra coisa. A Bolívia é um pouco o que eu disse do Peru, uma população indígena submetida. De repente, essa população indígena encontra um líder, que é o Evo Morales, e que foi para um outro lado. Entendeu? Se vocês forem ler a Constituição do Peru, da Bolívia, a Constituição diz que a Bolívia é um país, é um conjunto de nações culturais. E ele respeita a cultura de cada um. São não sei quantas, eu não me lembro quantas, cerca de 20 diferentes sociedades agrupadas na Bolívia, segundo a Constituição. Sendo que algumas dessas populações não tem quase ninguém, 100 pessoas, mas tem sua língua, não sei o quê. E respeita os costumes. Quer dizer, se lá houver costume do marido bater na mulher, pode. Se tiver que apedrejar a mulher, pode. Se tiver que cortar a mão de ladrão, pode. Né? É complicado você entender no mundo ocidental, aceitar o pluralismo cultural até esse ponto, sem achar que existem alguns valores que são universais. A Bolívia é isso, um pouco, mas isso não é posto em prática, fica uma ameaça. Na Constituição diz isso, né? Enfim, mas não é igual à Venezuela. Você tem realmente uma reivindicação de baixo na Bolívia, que, queiramos ou não, o Evo Morales expressa isso aí. Bom, no resto, o Uruguai é um país organizado, é como o Chile. O presidente do Uruguai foi Tupamaro, não tem importância nenhuma. Ele funciona dentro das regras da democracia. O presidente do Chile, até há pouco, era socialista. Eu morei no Chile vários anos. Quando eu morava lá, os socialistas eram mais de esquerda e os maiores inimigos eram os democratas cristãos. Agora estão juntos. É concertação. E quem ganhou nesse momento foi o outro lado. Foi o que era uma direita não pinochetista, que é o presidente atual do Chile. E não mudou muito. Entra um, sai outro, e não muda muito, porque começa a haver um consenso de que certas regras fundamentais da economia e da democracia devem ser mantidas. Bom, o Brasil, nesse panorama todo, ele, além de exercer sobre a região uma influência grande, não só econômica, mas também política, pode ser até equilibradora, e tem sido equilibradora, mesmo com relação ao Chávez, que muita gente fica exigindo que o governo faça isso, faça aquilo. Não é a nossa tradição de fazer uma intervenção para isso ou para aquilo, é mais uma tradição de moderar, de evitar que se chegue a extremos, e o Brasil tem interesses econômicos, na Venezuela também. Se você for ter uma atitude de ruptura, não sei se isso ajuda ou se isso atrapalha. No que diz respeito ao resto do mundo, o mundo mudou numa outra direção também. Hoje em dia, os temas que interessam não são só os econômicos. Os econômicos, de alguma forma, se foram acomodando, bem ou mal. Ninguém vai dizer, não pode comerciar com a China, ridículo, vai comerciar. Não pode, não, acabou esse tipo de intolerância, e o Brasil tem aproveitado razoavelmente bem, suas empresas, melhor disso.
Mas o mundo que se globalizou, ele também produziu um conjunto de preocupações novas. Vou falar só de algumas. Até que ponto você pode ou não aceitar o pluralismo em detrimento dos direitos universais? Não é fácil dizer isso. Você sabe que a ONU tem uma Carta dos Direitos do Homem. Em tese, todos os países têm que respeitar essa carta. As culturas locais se chocam contra essa carta. O Irã é o caso mais em pauta nesse momento. Né? Como é que você lida com essa questão? Até que ponto você vai obrigar um país a aceitar os direitos universais? Com que direito, mesmo as Nações Unidas, podem interferir? Estamos vendo na Líbia agora. Né? Qual é o limite? Pode interferir? Deve interferir? E depois, como é que constrói? Como é que dá para construir uma democracia de fora para dentro? É muito difícil, se você não tem dentro do país alguns germes, pelo menos, de um pensamento mais democrático. Não é fácil resolver essa questão. Esse é um tema que está aí, que o Brasil tem um papel a jogar. E que está vendo que nós somos desafiados a cada instante. Mesmo agora, o Brasil, nesse momento, é presidente da Comissão do Conselho de Segurança da ONU. Bom, que é uma posição importante, é rotativa. Não é por mérito nosso, coube ao Brasil nesse momento. O que é que faz com a Líbia? Intervém? Não intervém? O Brasil sempre esteve. Cá entre nós, eu acho que não está errado. Porque eu acho que para mudar a nossa política tradicional de negociação para uma política de intervenção humano-militar extemporânea, porque já depois, por que não fizesse há mais tempo? Não é claro. Então o Brasil não se opôs, mas pediu a intervenção e agora vai pedir provavelmente que haja alguma negociação. Não sei se dá para negociar com o Gaddafi, é outra coisa. Mas veja quanta dificuldade você tem para ser coerente na política externa. Como é que você faz? Como é que você respeita a soberania dos povos e os direitos humanos? O Gaddafi vai matar aquela gente, vai deixar matar? Mas para não deixar matar, tem que bombardear as tropas dele, vai matar outras pessoas. Enfim, não é brincadeira política internacional, porque é relação de força. Quando você está na política interna, você tem... A relação também é de força, mas você tem regra. Tem a Constituição, tem os tribunais. Lá fora não tem. A ONU é uma regra frouxa, não tem capacidade de efetivar a regra. Então, a todo instante você está no limite da força. Então, você tem esse tema, de como é que você compatibiliza os ideais democráticos e dos direitos humanos com a diversidade de situações econômicas, sociais e culturais. Mas você tem outros. O mundo passou a perceber que há certas questões que são sim universais. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente não é uma questão que possa ser decidida, senão em termos de um conceito que, do ponto de vista da política internacional, é novo. Humanidade. Política internacional lida com estados, como o meu país, contra o seu país. Aqui não. Se vier um vento lá no Japão hoje e levar a contaminação nuclear para o Canadá, pegou o Canadá. Ou para os Estados Unidos. Quando estourou Chernobyl, lá na Rússia, pegou tudo. Né? Então, essas questões obrigam a refletir um pouco sobre aquilo que foi o fundamento de toda a política internacional, que é a noção de soberania. Os Estados são soberanos. Quando a gente diz aceita a autodeterminação dos povos, está dizendo eu aceito que o Estado seja soberano. Quer dizer, que os povos sejam soberanos. É uma ficção. É o povo que é soberano, mas é o Estado. Bom, quando eu digo que tem direitos universais, a soberania tem que ceder alguma coisa. Bom, isso não é fácil. Não é fácil convencer a um Estado que ele deve abrir mão do seu direito de tomar decisões em função do interesse global. Mas está em jogo isso. A questão assim como os direitos humanos impõem algumas questões, também a questão ecológica implica em modificações muito profundas naquilo que sempre entendeu que era política internacional, que era a defesa dos Estados ou o acordo entre os Estados. Agora aqui são pessoas, é a humanidade. Se está afetando a humanidade. Vamos ter o mesmo problema com a água. Ontem foi dia da água, anteontem, sei lá. Vai se discutir que são problemas que vão afetar o conjunto. Como é que isso eu posso defender sem prejudicar o meu país? Qual é o limite que eu posso aceitar o universal diante do meu interesse particular, do egoísmo natural de todo o Estado nacional, para defender o seu povo? Qual é o limite? Então isso aí é outra questão. Outra questão nuclear. A própria questão nuclear. Né? É outro problema tremendo. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com essa questão? Tem acordos. Os acordos são precários, porque os acordos mais importantes são chamados de não proliferação, que é isso, em nome disso, que os americanos estão pressionando o Irã. Os americanos e outros mais. O Irã, ou pressionando a Líbia, que a Líbia queria fazer bomba atômica. Mas eles não param de ter bomba atômica.
Então, pelo tratado que foi feito, havia uma dupla condição. Os países que não têm bomba atômica se recusam e não vão ter, abrem mão do direito do Estado de fazer a bomba, mas também os Estados que possuem a bomba devem desmantelar seus arsenais. Estão diminuindo os arsenais, porque hoje em dia isso é complicado e perigosíssimo. Porque estamos vendo no Japão aqui. Quem que podia imaginar que um tsunami, mas não sei o quê, e aquilo pode irradiar? Bom, e se acontece um desastre aqui no arsenal atômico na Ucrânia, onde os russos tinham muito arsenal atômico, ou nos Estados Unidos, onde seja, isso afeta a humanidade. Essa questão, e aqui ainda tem gente do Brasil que está pensando que o Brasil deve fazer uma bomba. Eu acho que devia pensar, mas como é que desarma todas as bombas? Porque isso afeta realmente o equilíbrio da humanidade, né? Então, hoje a política internacional brasileira não pode se limitar a pensar como no passado, só na América do Sul, só no Mercosul, só na América Latina. Não tem mais condição. Com o tamanho que o Brasil tem, os interesses econômicos que tem, mas além dos econômicos, os interesses até mesmo de preservação da integridade da população, por causa da ecologia, por causa da ameaça nuclear, etc., obrigam o Brasil a ter posições que são globais. Então o equilíbrio é muito complicado nessa matéria, né? E infelizmente, até bem recentemente, esses temas eram para os especialistas. Eu fui muitos anos senador. O Congresso não queria saber desses temas, não era político, até hoje é pouco preocupado no dia a dia dos políticos. Não obstante, isso vai mexer com todo mundo. Agora, há mais pessoas que estão se interessando por essas questões internacionais, porque sabem que essas questões afetam a sua vida cotidiana. Queira você tenha consciência disso, queira não tenha consciência disso. Aqui, hoje, eu vou terminar aí, depois você me pergunta se vocês quiserem. Aqui agora há uma insistência no estilo de política de diplomacia, que é um pouco diferente da diplomacia no passado. Chama-se diplomacia pública. O que quer dizer isso? Nesse mundo interligado, a diplomacia não pode ser feita só pelos governos, pelos estados. Ela depende também da ação das sociedades. Por exemplo, o intercâmbio cultural entre o Brasil, a Argentina, o Chile, os países do Mercosul, cresceu enormemente. Os contatos diretos entre as universidades aumentou muito, né? Isso tem influência. A literatura, você tem, quem não sabe que o Vargas Llosa ganhou um prêmio Nobel e quem no Brasil não leu o Vargas Llosa, né? Quer dizer, existe uma enorme interpenetração de valores que não depende do governo. As pessoas, a sociedade mesmo faz. Sem falar na questão econômica. As grandes empresas não obedecem diretamente aos estados. Quando elas se tornam realmente multinacionais, outro dia eu estive numa reunião de um banco que chama-se Deutsche Bank, banco alemão. O presidente é suíço. Não tinha nenhum alemão lá, nenhum alemão, porque se globalizou, né? E as empresas grandes têm tanto ou mais influência do que os estados. O Google tem mais influência que qualquer coisa hoje, né? Tem uma influência enorme e direta, e você tem as redes, e você se comunica, salta tudo. Basta saber aquele inglês googleano, que você se comunica com todo mundo, né? E não vai obedecer, não vai esperar a ordem do governo. Então é um mundo que está mudando muito, tem que haver essa diplomacia pública. Alguns autores mais sofisticados não falavam apenas de diplomacia pública, eles falam de soft power, poder doce, poder macio, não sei como traduzir, em contraposição ao poder das armas, o hard power, e da economia. Eles são hard. Mas você tem forma de influência que tem poder também, resulta em poder, em persuasão, né? Que é o papel que Hollywood jogou para o prestígio americano, sobretudo durante e depois da guerra, foi imenso. E a indústria cultural tem um peso enorme. Esses pop artists têm uma influência enorme. Até eu fico conhecendo alguns deles que não tem outro jeito, né? Porque passa a ter um modo de, enfim, das pessoas se identificarem umas com as outras. Então hoje, para você entender o que é a relação de um país com os outros, é muito mais complicado do que quando essa relação se resumia na relação entre estados, né? Muita gente diz, por exemplo, que no caso do Mercosul, foi um fracasso. Até certo ponto, se ficamos comparado com a Europa, nos integramos menos. Mas, no passado, a hipótese de guerra que era vigente no Brasil era com a Argentina.
E eu repito sempre isso, só tinha, quando eu fui presidente da República, só tinha uma ponte entre o Brasil e a Argentina. Sabe por quê? Para impedir a invasão. E não tinha estradas pavimentadas, para impedir que os argentinos viessem. E eles também não queriam ter para impedir que nós entrássemos por lá. Né? Era uma loucura. Agora, já no fim do meu governo, cada vez que eu ia ao sul, queriam mais pontes. Mais pontes. Quer dizer, acabou a hipótese da guerra. Acabou a hipótese da guerra. E quem que pensa que vai haver uma guerra entre Brasil e Argentina? Quando foi construir Itaipu, que foi nos anos 70, foi uma dificuldade. Inventaram que Itaipu era uma maneira de ter uma barragem, para quando abrir a barragem inundar Buenos Aires. E de fato pode acontecer. Mas a intenção não é essa. Né? Nem nunca foi. Enfim, mudou muita coisa e não foi pela hard, foi pela soft. Foi que os interesses foram convergindo e hoje o balneário argentino é Santa Catarina. Essas coisas e Paraguai também. E essas coisas podem parecer que não tem peso, tem, porque aproximam os povos. Então nós continuamos a ter um papel importante na América Latina e sobretudo na América do Sul. Acho que é um erro nosso cada vez que nós ficamos muito arrogantes e começamos a dizer que nós vamos liderar. Cada vez que a gente diz que vai liderar, não lidera, perde. Quem é líder não diz que é. Vai andando. Né? O Brasil tem que ter uma posição construtiva nessa matéria e não pretensiosa. Até porque também não somos tão diferentes assim. Você vai ver o nível cultural médio da Argentina é muito superior ao nosso, sem comparação. Do Uruguai também e do Chile também. Né? Então, para poder ter um produto bruto maior. Mas é bruto o produto, isso não vale. Precisa ter outras questões. Então, o que eu estou lhe dizendo não é para dizer que, bom, o Brasil hoje tem ação global, nós temos a Amazônia, nós temos a questão do meio ambiente, nós temos uma indústria poderosa, nós exportamos, temos multinacional, está bem. Mas nada disso deve nos levar a desprezar o soft power, inclusive uma das tradições da diplomacia brasileira, que é a da negociação, e não a do confronto. É claro que em certas circunstâncias vai para o confronto. Um passo importante para acabar a relação belicosa entre o Brasil e a Argentina foi quando, no fim das ditaduras, se tomou a decisão de acabar com a ideia de fazer bomba atômica. E a pesquisa atômica que se faz aqui, nuclear, igual que se faz na Argentina, é reciprocamente inspecionada. Tem um acordo que nas instalações aqui perto de São Paulo, onde tem centrífugas para enriquecer urânio, né? E também lá em Resende nós temos uma fábrica de botar, isso está em moda agora no Japão, aquela palheta que é perigosíssima, porque é de ali que sai a coisa toda da contaminação, se não for bem feito. Isso aí é inspecionado pelos argentinos. E nós inspecionamos as instalações argentinas. E também pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então isso foi muito importante para se marchar para o outro lado. Tudo isso faz parte de uma visão nova da diplomacia brasileira e de uma visão também de um país que não tem alternativa pelo seu peso, senão de ter um papel importante na sua região, mas não se limitar a ela. Tem uma visão mais geral no mundo. Tá bom? Estou à disposição de vocês, se eu souber responder perguntas. As perguntas. Obrigado.